Vocês já ouviram falar do imposto da inveja? Isso mesmo, inveja, aquele sentimento que desde pequeno a gente aprende que não é bom sentir e quando a gente sente pode atrair coisas ruins para nós. Antes de falar o que é o imposto da inveja, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se do dia para a noite a gente colocasse muito mais dinheiro na mão do nosso governo, o que vocês acham que aconteceria? Vou te dar duas opções. Primeiro, tudo continuaria como sempre foi. Nosso dinheiro é mal gasto, nosso dinheiro é desviado. A opção número 2, do dia para a noite, esse dinheiro ia ser super bem gasto. Os nossos políticos iam parar de transformar seus gabinetes em um cabidal de emprego. O que vocês realmente acham que iria acontecer? Do fundo do seu coração, você sabe. A gente não pode falar que o Brasil é um país que tributa pouco. O Brasil é o país que mais tributa na América Latina inteira. O problema não é falta de dinheiro. Que se a gente desse mais dinheiro para Brasília, as coisas continuariam sendo desperdiçadas como são hoje. E se a gente for falar em tributação, a gente tem que entender que a divisão verdadeira não é entre ricos e pobres, classe média, classe alta, funcionários e empresários. A divisão verdadeira é entre aqueles que produzem, aqueles que inovam, aqueles que consomem usando o próprio dinheiro, pagam suas contas com o próprio dinheiro, e um Estado gordo que usa o seu dinheiro, que usa o meu dinheiro. E é para desviar a nossa atenção disso aqui que eles estão tentando resgatar essa velha história de guerra, luta de classe. Põe a mão na cabeça, não existe essa luta de classe. Quem faz mais por você que é trabalhador? O Estado ou o empresário que gerou o seu emprego, que paga o seu salário, que paga o seu plano de saúde, que paga o seu vale alimentação, que paga o seu vale transporte, que eventualmente vai te promover, que pode um dia te transformar em diretor, que pode inclusive te convidar para ser sócio, ou que só pagando todos os salários, você poupando, um dia você vai poder abrir uma empresa e conquistar a sua independência financeira. E vai se tornar um empresário, vai contratar pessoas e vai gerar lucro, etc. Quem faz mais por você? A economia privada, que bota dinheiro no seu bolso, ou o Estado que tira dinheiro do seu bolso? Então, se a gente quiser falar de quem tem que contribuir mais com o país, eu acho correto priorizar. Aliás, os pobres já são isentos de imposto de renda no Brasil. A grande maioria da população não ganha sequer 1 ou 2 salários mínimos. E essas pessoas já não pagam imposto de renda. Ah, mas a ideia é diminuir o imposto sobre consumo. Não é. O governo atual acabou de aprovar uma reforma tributária que vai ter o maior imposto sobre consumo do mundo. Mas mesmo que a gente precisasse de mais sacrifício de algumas parcelas da sociedade, a gente deveria priorizar daqueles que gastam o dinheiro dos outros, daqueles que não correm risco, daqueles que têm estabilidade, tem que vir do Estado, da burocracia, dos privilégios. Tem que vir de quem ganha mais de 100, 150 mil reais por mês e trabalha 3 dias por semana. O sacrifício tem que vir de políticos que têm dezenas de vagas de gabinete. Depois que a gente tirar essa gordura, a gente pode começar a avaliar se faz sentido algum tipo de sacrifício na sociedade privada. Mas não se iludam. Pedir sacrifícios dessa turma aqui, da burocracia estatal, só traz benefícios para o país. Da sociedade privada, não. Se você pedir mais contribuição do trabalhador, do empresário, do gerente, do diretor, do superintendente, se você pedir mais impostos para essas pessoas, a sociedade inteira vai pagar um preço. Seja porque elas vão deixar de consumir, pensando nas classes mais baixas, seja porque elas vão deixar de investir, pensando nas classes médias, altas, ou seja porque elas podem simplesmente dar o pé e sair do país, pensando nas classes muito mais altas que têm essa possibilidade. E quando você defende taxar os super ricos, vamos dar nome aos bois. A gente está falando de empresário, a gente está falando de uma pessoa que gera uma receita desse tamanho, paga salário, paga fornecedor, paga juro para banco, faz investimento e aí sobra um pedaço, que é o lucro, que ele paga imposto ainda. Quando você taxa ainda mais esse sujeito, você está desincentivando o Brasil a fazer algo que ele precisa muito, que é investimento. Se eu invisto e gero emprego, eu sou taxado, por que eu vou investir e gerar emprego? Caso vocês não saibam, o Brasil já é um dos países que menos investe no mundo. Falta investimento no Brasil, falta poupança, falta gente com vontade de guardar dinheiro para depois abrir um negócio. A gente investe menos que a Argentina. E aí a gente tem um governo com a brilhante ideia de taxar investimento. Propor taxação de empresário não vai funcionar. E assim se comprova. Países que tentaram taxar fortuna, a arrecadação não aumentou substancialmente, portanto não melhorou a vida de ninguém. Podem olhar o exemplo da França, podem olhar o exemplo de alguns países europeus. Não só não melhorou a vida de ninguém, como os ricos foram embora. Por sinal, 2025 é o ano que vai ter a maior fuga de ricos do Reino Unido por conta de aumento de impostos. Só que eles não vão embora sozinhos, eles levam capital, eles levam empregos, eles levam impostos que eles pagariam. Então você defender esse tipo de imposto não só não melhora a tua vida, como pode piorar ela indiretamente e deve, de certa forma, também piorar a vida dos empresários, por exemplo. Mas eles podem ir embora. Se você é a pessoa que o que importa é ver o outro pior, ainda que signifique uma situação ruim para você, então esse é o imposto certo para você. Agora, se você é uma pessoa que não está preocupada com quanto o outro tem, desde que você melhore de vida, então esse imposto não é para você. Porque sim, o capitalismo gera desigualdade. Você vai ficar triste
se a sua renda triplicar em termos reais, mas a renda do dono da empresa onde você trabalha multiplicou por 10, isso é um pensamento mesquinho, invejoso, porque a sua vida melhorou. Esse é o capitalismo. Esse imposto que estão defendendo é um imposto onde todo mundo fica pior, especialmente as classes mais baixas, porque a economia perde dinamismo. A Europa adora esse discurso. Bom, a renda média dos países mais ricos da Europa era quase igual americana em 2008. Hoje, a renda média do europeu é quase a metade da dos Estados Unidos. Verdade, a Europa é uma sociedade mais igualitária. Está ficando todo mundo nivelado por baixo. Porque os países que escolhem esse caminho populista, da inveja, de taxar, de regular, de impedir o sucesso alheio, podem até achar que estão fazendo algo certo, mas na verdade estão hipotecando o seu futuro. As pessoas estão indo embora. E o mesmo vai acontecer e já está acontecendo no Brasil. O Elon Musk tem 400 bilhões de dólares. Quantos empregos esse cara gerou? Quantos trilhões de dólares a mais ele gerou para a sociedade americana? E digo mais, ele não gerou qualquer emprego. Ele gerou emprego que faz foguete pousar de ré. Ou melhor, que faz baliza agora, ele encaixa o foguete. É esse tipo de pessoa que vocês acham que é inimigo do povo? Não. Por sinal, a maioria dessas pessoas é o povo. Estude a história dos bilionários americanos, dos bilionários brasileiros. Você vai descobrir que você tem muito mais semelhanças com eles do que com essa casta estatal cheia de privilégio. A maioria desses bilionários veio lá de baixo, mas ganharam muito dinheiro para si e muito mais para a sociedade. Esses caras não são inimigos do povo. Esses caras são o povo que deu certo e que uma vez lá em cima jogam a corda para que outros possam subir. Ao invés de bilionários não deveriam existir, queira que o Brasil tenha cada vez mais bilionários. Não sei se vocês sabem, o Mark Zuckerberg, que é dono da Meta, está contratando agora empregado, funcionário, para ganhar 100 milhões de dólares para trabalhar com IA. É isso que o capitalismo solto faz. O que vocês acham que seria melhor para o Brasil? Sangrar ainda mais a classe empresarial ou exigir mais sacrifícios do Estado, gordo e burocrático? Vou criar um exemplo aqui porque eu acho que ajuda as pessoas a visualizarem o que eu estou falando. Se o governo brasileiro precisasse de 500 mil reais por uma emergência de saúde ou educação, o que vocês acham que faria mais sentido para a sociedade? Opção número 1, pegar 100 empresários pequenos, dono de padaria, dono de lojinha de doce, cada um dá 5 mil reais. Ou opção número 2, pegar 100 políticos e falar, cada um tira 5 mil de verba de gabinete. O que vocês acham que faria mais diferença para o Brasil? Mas a gente não está falando de pequeno empresário. Estamos sim. O que o PT chama de super rico não é super rico, é uma mentira. O projeto que o PT enviou para taxar os super ricos propõe taxar quem ganha acima de 50 mil reais por mês. Essas pessoas não são pobres, é verdade, mas 50 mil reais por mês está bem longe de ser super rico. O que é super rico? Super rico é um termo que existe e que há um certo consenso entre os economistas. Eles são os Ultra High Net Worth Individuals, pessoas com mais de 30 milhões de dólares. Então, quando o mundo desenvolvido, Europa, vai falar em taxar super rico, a gente está falando dessa galera. E mesmo essa galera, quando você taxa ela, a situação piora. No fundo, mesmo você que é super de esquerda ideológico, você sabe que tudo que eu falei faz sentido. Você tem bom senso. Você sabe que a ciência funciona. A ciência econômica também é uma ciência. Você sabe também que o imposto dito nos super ricos é um imposto nos empresários, nos inventores, nos inovadores, mas depois eles vão embora. Ou vai ficar todo mundo numa situação pior, porque eles deixam de investir. É isso que você quer? Não é melhor todo mundo ganhar mais? Ok, alguém vai ganhar muito mais, mas todo mundo ganhar mais em termos reais? Não é melhor uma sociedade com mais oportunidades de crescimento? Se você acredita na fada do dente e que do dia para a noite os nossos políticos vão gastar brilhantemente o nosso dinheiro, continue fazendo papel de trouxa e defendendo o imposto nos ditos super ricos, que nem super ricos são. Se você tem um pouco de bom senso e acredita na ciência, foque na questão que importa, que é o tamanho do nosso Estado, que são os privilégios, super salários, as super aposentadorias, os cabides de emprego. Essa é a verdadeira questão que estão tentando desviar o nosso foco. O povo brasileiro que produz é um só, não tem essa divisão rico e pobre. Gente que está lá embaixo está subindo e trazendo gente de baixo para cima, e gente que estava em cima ficou obsoleta e cai, e assim vai. Por fim, a gente aprendeu desde pequeno que inveja é feio, que inveja só atrai coisa ruim pra gente. Não vamos defender o imposto da inveja não, ele não vai trazer bem nenhum para você. No melhor cenário para você, você vai ter o prazer de ver alguém com uma qualidade de vida melhor que a sua ter uma piora temporária, até essa pessoa ir embora do Brasil. Você é tão pequeno assim? Para com isso, vamos pensar grande. Ao invés de ficar pensando em como piorar a vida de quem está aqui em cima, que tal começar a pensar como você pode chegar lá em cima? Como essa pessoa que está aqui em cima pode te ajudar a chegar lá em cima? Dono da empresa, diretor, gerente, superintendente, controller, funcionário, chão de fábrica, é todo mundo um time só, tá todo mundo lutando para pagar imposto, para pagar juro. A gente está no mesmo lado. Estão querendo criar confusão entre nós para desviar a atenção do que realmente importa, que é essa casta burocrática estéril, que só suga do país e quer cada vez mais dinheiro. E você está sendo usado por eles para conseguir mais dinheiro, que não vai ser usado para você, vai ser usado para eles. Imposto da inveja, não.